Fala, galera do Terceirão do Fátima, beleza? Professor Afonso aqui com vocês de novo. A gente está junto mais uma vez, gurizada. Então me digam lá, vocês estão bem? Todo mundo se cuidando, todo mundo em isolamento. Por favor, gurizada, vamos manter a calma aí para que a gente possa voltar logo ao normal, para que a gente possa continuar com as nossas atividades. Então, nada de exagero, nada de loucurada. Tenta manter aí, né, o estudo em dia. Dúvidas a gente vai tirando aí pelo site, tem as assistências, a galera tá toda empenhada para a gente logo, logo voltar ao normal. Então, se cuidem, juízo, saudade de vocês, a gente se fala logo. E hoje a gente vai lá na Física B, falar na aula 14, na página 11. Então, pega a tua apostilinha, página 11, aula 14 de Física B, falar sobre dois conceitos bem importantes que a gente vai usar bastante, que são os de densidade e de pressão. Então, vamos lá. Bom, esses conceitos a gente vai usar dentro de uma coisa chamada de hidrostática. Então, hidro, tá? Hidro lembra muito para a gente água, mas não é só água que a gente vai falar, é qualquer um dos líquidos. Então, no conceito de hidrostática, a gente vai estudar o comportamento de líquidos. Ali, a célebre frase, né, do Arquimedes falando eureka, saindo do banho lá, né, meio peladão naqueles banhos lá que tinha na Grécia, falando eureka, que em grego quer dizer descobrir. Uma hora, se der tempo, a gente comenta essa história, eu conto para vocês, ela é bem maluca, mas então não tem como falar de hidrostática sem falar nesse cidadão aí, falou? Do Arquimedes. Bom, vamos começar com o conceito de densidade de um corpo. Então aqui você não pode se prender mais uma vez na nomenclatura que tem só na apostila. Você pode ter densidade como letra D, você pode ter como letra grega rho, você pode ter como letra grega mi, então vai depender do problema, vai depender da questão, vai depender da onde você está trabalhando isso daí, tá bom? Então, densidade de um corpo, eu estou chamando de D. Como que a gente calcula a densidade de alguma coisa? Então, você está sabendo, densidade é massa sobre volume, beleza? Essa massa vai ser medida em quilogramas, gramas. Normalmente, a gente vai usar sistema internacional. Então, a massa tem que estar em quilogramas. E o volume do corpo, ele tem que estar em metro cúbico. Então, a densidade no sistema internacional vai ser quilograma por metro cúbico. Mas pode ser quilograma por litro, vai depender do problema também. Massa específica de um corpo, a letra grega mi. O que acontece? Massa específica também é massa sobre volume. Ué, mas então qual que é a diferença, Afonso? Não tem diferença nenhuma? Inclusive as unidades, massa da substância pode ser em quilograma, grama e volume também, metro cúbico, centímetro cúbico, litro, como que pode isso? Então vamos ver a diferença deles. A densidade é do corpo. Como a densidade é do corpo, vai fazer diferença se o corpo é vazio ou se ele é oco. Ou se ele é vazio ou se ele é oco, desculpa aí. Se o corpo é maciço ou se ele é oco. Então, um corpo maciço, ele é muito mais denso que um corpo oco feito do mesmo material. Então, a densidade depende da forma do corpo. Vai depender se ele é maciço ou se ele é oco. A massa específica, aquele cara, a letra grega mi, ele vai depender do material que constitui o corpo. Então, o ferro tem uma massa específica, a madeira tem uma massa específica, né? O vidro tem uma massa específica. Então, a densidade depende do corpo, a massa específica depende do material. Essa é a diferença entre esses dois conceitos. Fica bem esperto que isso é muito importante. Bom, unidades, então, a gente vai usar muito, vai ver muito aí na apostila, grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico, para você transformar em quilograma em metro cúbico, você multiplica por 10 ao cubo. Então, 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 ao cubo, 1000 quilogramas por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1 quilograma por litro. Então, essa partezinha, dá uma pausinha no teu vídeo, dá uma segurada no teu vídeo, anota aí na apostila, porque isso daí ele é muito importante, tá? 1 grama por centímetro cúbico vale 1000 quilogramas por metro cúbico ou 1 quilograma por litro, tá? Fica esperto. No SI, perdão, conforme eu já falei, a unidade tem que ser o quilograma por metro cúbico, tá aí. E a transformação é assim, ó, de grama por centímetro cúbico para quilograma e metro cúbico, multiplica por 10 ao cubo.
de quilograma por metro cúbico para grama e centímetro cúbico, multiplica por 10 a menos 3 ou divide por 10 ao cubo, vai depender do jeito que você quiser fazer. Os dois jeitos estão corretos, mas fica bem esperto nessa conversão. Esse slide, essa parte da aula, dá uma segurada, dá um pause, anota isso aí do jeitinho que está na tua apostila, que vai te ajudar em vários exercícios. Metade deles você vai conseguir resolver usando esses dois conceitos. Então, fica ligado. Um exemplo só para a gente ter uma noção. O corpo abaixo possui uma massa de 2.000 gramas. Determine a sua densidade e a massa específica do material que constitui. Então, você repara, esse corpo ele é oco, ele tem 400 centímetros cúbicos de material e 100 centímetros cúbicos oco, tá? Então, o que vai acontecer? Densidade, massa sobre volume. 2.000 gramas, aqui eu estou fazendo em gramas mesmo, sobre 500 centímetros cúbicos, beleza? Que é o volume total do corpo, o volume cheio mais o volume vazio. Isso vai dar para mim 4 gramas por centímetro cúbico, beleza? Isso é a densidade do corpo. Agora, a massa específica é a massa sobre o volume da substância. Então, a massa é 2.000. O volume da substância, o que eu tenho de substância? É só 400, porque o 100, ele é oco. Tá? O 100, ele entra no volume do corpo, mas não da substância. De substância, eu tenho 400. Então, eu vou ter uma massa específica de 5 gramas por centímetro cúbico. Veja a diferença. Densidade, eu usei o volume total do corpo, o cheio e o vazio. Para a massa específica, eu só uso o maciço, só o material. Se tem espaço vazio, eu desconsidero, tá bom? Então, beleza, vamos para frente. Um pouquinho aqui de uma travada. Isso mesmo, falei do aerogel. Então, agora, só para a gente lembrar, o sólido menos denso já desenvolvido é esse tal de aerogel. Então, esse aerogel ele tem uma densidade de só 3 kg por metro cúbico. O ar tem 1,3 kg por metro cúbico. Então, ele tem ali pouco mais que o dobro da densidade do ar. Mesmo assim, é uma densidade bem baixa para um sólido, tá? Ele é bem levezinho, então ele tem aquela aparência ali, parece um gel, uma coisa transparente, né? Então, esse cara aí é o tal do aerogel, beleza? Bom, densidade da água é importante a gente ficar bem ligado, que também vai ajudar você quase lá em metade dos problemas. Então, a densidade da água é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 1 grama por centímetro cúbico, tá? Ou 1 quilograma por litro. Você vê, aqui não tem nada de novo, a gente está usando os mesmos critérios que a gente usou das unidades, tá? Então, 1.000 quilogramas por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma por litro. Como que você vai usar? Qual unidade você vai usar? Vai depender do problema, tá? Tudo vai ter ali a ver com o problema que você está usando. Uma coisa muito importante de você ficar bem ligado é para líquidos e corpos maciços, tá? Líquidos e corpos maciços, densidade D e a massa específica μ são a mesma coisa, tá? O valor é o mesmo. Por quê? Você vai usar o mesmo volume e a mesma massa. Então, só vai ter diferença para corpos maciços e ocos. Como líquidos não tem como deixar oco, e como um corpo maciço não é oco, é maciço, né? Então, densidade e massa específica vão ter o mesmo valor, o mesmo conceito, tá? Vão ser iguais. Vamos só pensar um pouquinho em termos de submarino. Como que o submarino faz para descer, para subir, qual que é o lance? Então, você vai pensar, como é que um negócio feito de metal, ele vai conseguir boiar na água, né? Então, ele vai usar esse conceito de densidade. Dentro do submarino, a gente tem o que a gente chama de tanques de flutuação, que são tanques que podem encher de água ou esvaziar de água. Se o submarino ele quer afundar, então o peso dele para baixo tem que ser maior do que a força que o líquido faz tentando empurrar ele, que é a força de empuxo, que é pela letra E que a gente representa. Como que você deixa o peso maior? Você enche esses tanques de água. Enchendo esses tanques de água, a densidade do submarino fica grande, o peso vai ser maior do que o empuxo e ele submerge, ele afunda, tá? É assim que o submarino vai afundar. Se você quiser que ele flutue, tá? Que ele vá para cima, então o que você faz? Você manda a água embora, enche de ar esses compartimentos, a densidade do submarino vai diminuir,
E diminuindo a densidade dele, o empuxo para cima é maior do que o peso para baixo e, consequentemente, ele vai subir, ele vai flutuar. Então, é assim que o submarino faz esse lance de flutuar e de afundar. Ele enche lá a parte interna de água ou esvazia a parte interna com água, beleza? Densidade de algumas substâncias só para a gente entender. Então, tá ali, ó, a água, tá? 1 grama por centímetro cúbico, tá? Ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. Gelo, 0,92, por isso que o gelo boia na água. Álcool, 0,79, o álcool também vai ficar em cima quando misturado com água. Ferro, 7,8 gramas por centímetro cúbico, então o ferro vai afundar. Chumbo, 11,2, mercúrio, 13,6. Só uma curiosidade com relação a chumbo e mercúrio. Mercúrio você sabe que é metal líquido, tá? Então, ele é mais denso do que o chumbo. Ou seja, se você tiver um recipiente cheio de mercúrio, tá? E você pôr uma bola de chumbo maciça nesse mercúrio, essa bola de chumbo vai boiar. Por quê? Porque o mercúrio é mais denso que o chumbo, tá? Então, só uma informação. Não é, o chumbo, ele não vai afundar em qualquer lugar, não. Ele vai boiar se a gente tiver lá, por exemplo, uma substância lá, um recipiente contendo mercúrio, tá bom? Pressão. O que é pressão? Primeiro, pressão é uma grandeza escalar, tá? É quando você faz uma força numa determinada área, tá? Essa força, ela está chamada ali de Fy, eu calculo ela perpendicular. Tem uma força ali que está meio inclinada, só que eu vou falar disso mais para frente. Então, o conceito importante para a gente é de pressão é força sobre área, tá? Unidades, força Newton, área, metro quadrado. Ou quilograma-força por centímetro quadrado, ou atmosfera, ou centímetros de mercúrio, vai depender do problema. O importante ali no final, para você anotar também, 1 atm equivale a mais ou menos 1 vezes 10 à quinta, 1,013, mas isso arredonda para 1, vezes 10 à quinta, newton por metro quadrado, que dá 76 centímetros de mercúrio, tá? Repare uma coisa, né? Quanto menor for a área, maior é a pressão, eles são inversamente proporcionais. Por isso que, se você pegar o lápis com a ponta fina num dedo e com a parte de trás no outro e apertar, a ponta fina vai doer mais. Porque mesmo a força sendo a mesma, quanto menor a área, maior vai ser a pressão, tá? São inversamente proporcionais, pressão e área, guarda isso na cabeça. Unidades de área, 1 metro quadrado equivale a 100 ou 10 ao cubo centímetros quadrados, tá? Ao quadrado, o que dá 10 à quarta centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é 10 à quarta centímetros quadrados, tá? Se 1 metro quadrado é 10 à quarta centímetros quadrados, então 1 centímetro quadrado é 10 a menos 4 metros quadrados. Para volume, 1 metro quadrado vai ser 10 ao quadrado vezes 3, porque é cúbico, né? Então, 1 metro cúbico, perdão, é 10 ao quadrado, passando para centímetros, ao cubo, então vezes 3. 1 metro cúbico dá 10 a sexta centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico dá 10 a menos 6 metros cúbicos. Dá uma pausa nessa tela, dá uma olhadinha bem com calma nela, anota essas conversões que vai te ajudar bastante nos problemas para conversão de área e de volume, beleza? Vai ser bem importante isso para vocês. Uma consequência importante da pressão é que no fundo do mar a pressão exercida pela água traz, né, problemas para dissolver o nitrogênio no sangue. Então ele pode virar gás, esse nitrogênio do sangue dos caras está dissolvido, mas ele pode virar gás quando o cara volta para a superfície. Por isso que não pode o mergulhador subir muito rápido, emergir muito rápido, senão esse nitrogênio do sangue vira gás no sangue, e aí você vai ter o efeito mais ou menos parecido com pegar um refrigerante, chacoalhar e tentar abrir. Você vai ter a transformação, a liberação de gás muito rápida. Isso é um problema, pode dar hemorragia interna generalizada no cara. Por isso que você tem que ir aos pouquinhos, né, subindo, levando um tempo para poder dissolver esse nitrogênio, para ele virar gás lentamente no sangue da pessoa e não gerar hemorragias. Bombas de sucção funciona por pressão atmosférica, tá? Que é o mesmo efeito de beber alguma coisa em canudinho. Então a pressão atmosférica empurra o líquido pelo canudinho e você faz uma pressão negativa dentro da sua boca. Então na tua boca a pressão é menor do que a pressão fora. Então o fluxo de líquido vai ser da onde? Vai ser do copo à tua boca, da pressão maior para a pressão menor.
Tem uma coisa chamada de sucção ou limite de altura, coluna de água. Anota mais isso aí na tua apostila. A cada 10 metros de água, a gente vai ter o equivalente a uma atmosfera, tá? Anota em algum lugar. A cada 10 metros de água, aproximadamente, é 10,33, né? Mas 10, você vai ter uma pressão equivalente a uma atmosfera. 10 metros de água, uma atmosfera. Quer dizer que se o nadador está 10 metros abaixo da água, ele está sujeito a uma atmosfera da água, mais uma atmosfera da própria atmosfera, né? Do ar no nível do mar. Se ele tiver 20 metros, ele está sujeito a 30 atmosferas, porque vão ser 20 metros de água, 2 atmosferas, mais uma atmosfera do ar que está lá sobre a cabeça dele, beleza? Então isso daí também é bem legal da gente ficar ligado com esse negócio, da gente se ligar. Bom, vamos treinar? Pega a tua apostila, pega lá a página 11, o exercício 7, e vamos ver qual é. Vamos ver o que acontece lá no exercício 7 da página 11. Estou esperando. Já pegou lá? Deu boa? Então tá bom. Fala o seguinte a questão. Os caminhões ficam maiores a cada dia, devido à necessidade de se transportar cargas cada vez maiores em menor tempo. Sim, né? O nome disso é produtividade. Por outro lado, o pavimento da estrada ou asfalto de concreto precisa ser dimensionado para que a sua resistência seja compatível com a carga suportada repetidamente. Para um pavimento de boa durabilidade, a pressão de 2 megapascal. Aquele M do mega que está ali na unidade, ele é um prefixo. Aquilo ali quer dizer 10 elevado à sexta, tá? Então, megapascal, 10 à sexta. Deve ser suportada. Nessa situação, qual é a máxima massa em quilogramas permitida para um caminhão que possui 5 eixos, tá vendo? 5 eixos com 2 pneus em cada eixo, cuja área de contato de um pneu é 0,02 metros quadrados. Gente, você tem a pressão e você tem a área, só que presta atenção na área. Você tem 5 eixos, cada eixo com 2 pneus, e cada pneu tem área de 0,02, tá? Metros quadrados. Vamos ver como que resolve essa encrenca aí. Então, a resolução. A gente sabe que pressão é força sobre área. E força, né, é massa vezes aceleração. Em relação, então, à pressão, o que acontece? Você tem ela que ele deu lá, o 2 megapascal é 2 vezes 10 à sexta. Por que a força eu coloquei M vezes A e depois M vezes 10? Porque essa força que ele está se referindo no caso do caminhão é a força-peso. E a força-peso é massa vezes a gravidade, que é 10. Então, tá ali, ó, massa vezes a gravidade. Você vai achar o peso ali. A área, cada pneu tem 0,02 metros quadrados. Só que você tem 5 eixos, cada eixo com 2 pneus. Então, 5 vezes 2, 10. Daí que saiu aquele 10 vezes o 0,02, tá? Cada pneu vale 0,02, só que você tem 10 pneus. Então, você multiplica a área por 10. O 10 de cima mata o 10 de baixo, tá? E aí vai passar o 0,02 para lá, dividindo. Ou você pode só isolar os caras ali, como eu fiz, né? Você só passa 0,02 vezes 10 para 0,2, passa multiplicando, o resto mantém. E aí você vai ter uma massa de 4 vezes 10 à quarta quilogramas, que é a resposta que está na letra D. Beleza? Então tá ali. Essa é a resposta, 4 vezes 10 à quarta quilogramas, ou 40 toneladas, né? Porque tonelada é vezes 1000. Então essa é a resolução, tá bom? Beleza. E agora vocês, gurizada, têm a missão de fazer os exercícios. Então, tenta fazer. Rala lá, qualquer coisa, como eu já falei. Tem as assistências, tem o site, a gente pode ir comentando lá pelo Classroom e vamos nessa tocando o barco aí, porque a gente não pode parar, falou? Beijo pra vocês, se cuidem e até mais. Tchau.